Oi, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tá tudo em cima? Eu te dou as boas-vindas a um novo episódio de Intermediate Portuguese, o único podcast que te ajuda a expressar ideias e pensamentos do jeitinho que você faz no seu idioma, mas agora em português. Eu sou Eli, o seu professor, e depois de ouvir esse episódio, você vai ter vocabulário interessante para falar das reações das pessoas. E na história de hoje, as pessoas têm uma reação diferente a uma notícia bombástica, a uma notícia muito incrível para algumas e chocante para outras pessoas. E antes de começarmos o episódio, gostaria de lembrar a você: caso você queira bater um papo em português e precise ler livros e queira ter um vocabulário muito bom para se expressar com clareza em todas as situações, entre para a nossa escola. Nós temos a Academia Portuguese with Ellie. Lá nós temos o Clube do Livro, temos reuniões semanais e todo um ambiente para você estudar português e aprender se divertindo. O endereço é www.portuguesewithli.com/club, C-L-U-B. Eu vou dizer em inglês para facilitar, portuguesewitheli.com/club. Agora vamos começar com o nosso episódio de número 269, ou 269, para ficar mais fácil. E o título desse episódio é Reações diferentes das pessoas. Vamos começar. Desde que eu me entendo por gente, quis trabalhar como escritor. Infelizmente, não virei daqueles que trabalham com romances e poesias. Passaria fome se tivesse feito isso. Mas, depois de muito esforço, finalmente arranjei um emprego na editoria de entretenimento de uma revista voltada para o público adulto. Ah, eu sei. Não é nada glamuroso, mas para quem está se afogando, jacaré é tronco. Agora me sobrava dar a notícia para as pessoas importantes na minha vida. Elas me dariam apoio e me ajudariam a ver se minha decisão tinha sido acertada. A primeira pessoa a quem contei foi o meu pai. Apesar de ele ser muito sério e machão, sempre foi muito acolhedor. Fiquei completamente sem jeito de falar com ele. Então, resolvi desembuchar logo. Pai, arranjei um emprego de redator numa revista de entretenimento adulto. Meu pai ficou em choque. Disse que isso não era trabalho de gente. Eu não sabia que ele torceria o nariz para isso, mas fazia sentido. No fim das contas, ele disse que não sabia o que pensar, mas também não ia falar mais nada, porque eu era bem grandinho para me virar por conta própria. Entendi isso como uma aprovação. O primeiro desafio estava superado. Agora tinha de falar com a minha mãe. Com ela, a barra não ia ser tão pesada. Minha mãe sempre viveu livre, leve e solta, especialmente depois que se divorciou do meu pai. Mas, ainda assim, não acho que ela fosse querer ver um filho se embrenhando nessas áreas tão questionáveis para algumas pessoas. Pensei que ela fosse fazer cara feia para a minha escolha profissional, sendo pega de surpresa com essa bomba que eu ia largar no colo dela. Mas, no final das contas, ela só sorriu de orelha a orelha e me perguntou se eu estava contente. Claro que estava! Eu ia finalmente conseguir parar de depender do salário da minha esposa. Então minha mãe me abraçou e me desejou boa sorte. E agora tinha de contar para minha esposa. Aqui eu estava receoso. Escrever para uma revista desse tipo significa que, com frequência, ia ver fotos de modelos em poses inusitadas. Isso não influenciaria em nada o meu casamento, mas tinha medo da reação de minha esposa. Se ela me olhasse atravessado ou fizesse a mínima careta que fosse, eu provavelmente agradeceria a oportunidade na revista e declinaria da oferta. Então resolvi contar a ela, mas antes precisava preparar o terreno. Disse para ela que tinha conseguido um emprego e que iríamos jantar fora para discutir o assunto. Mas ela não se aguentou e pediu para eu adiantar o assunto porque estava muito curiosa para saber mais detalhes. Quando abri o jogo, ela fez a maior cara de paisagem e perguntou se podia ver também um exemplar da revista para a qual eu ia escrever. Claro! Eu lhe mostrei uma edição e ela olhou lentamente cada página e cada foto,
demorando-se em cada uma, e disse que era um trabalho honesto como qualquer outro. O que importava era se eu gostava. Eu gostava, mas eu acho que ela tinha gostado da novidade mais do que eu. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador começa falando sobre um desejo, sobre um sonho que ele tinha desde pequeno, desde a infância dele. Mas a expressão que o narrador utilizou foi desde que eu me entendo por gente. E essa é uma expressão fixa. A gente sempre diz desde que eu me entendo por gente. Não falando sobre outras pessoas, mas sempre sobre a gente. E quando a gente usa essa expressão, a ideia é falar de que desde muito cedo na vida, desde muito antigamente, desde pequeno. Então, por exemplo, eu não gosto de cebola. Nunca comi cebola, nunca gostei de cebola. Então eu posso dizer que, desde que me entendo por gente, detesto cebola. Desde que me entendo por gente, detesto cebola. O que é uma mentira, porque eu adoro cebola. Eu como cebola todos os dias e, se possível, crua. O sabor é muito bom. Mas, como o narrador disse aqui, desde que ele se entende por gente, né? Aqui eu vou usar falando dele porque é a expressão que ele usou, ele sempre quis trabalhar como escritor. E aqui no Brasil, infelizmente, escritor é uma das piores profissões. Inclusive, é até melhor a pessoa tirar tarô, né, fazer leitura de cartas, do que ser escritor. Ganha mais. Mas daí o narrador encontrou uma outra solução. Ele se tornou empregado, né? Ele começou a trabalhar em uma revista voltada para o público adulto. E essa é uma maneira muito chique e muito indireta de falar que ele começou a trabalhar para uma revista de conteúdo adulto, como a antiga Playboy. Por isso que ele diz: eu sei, não é nada glamuroso, mas para quem está se afogando, jacaré é tronco. Temos aqui duas boas expressões. A primeira é glamouroso. Apesar de se escrever com O, glamouroso, eu tendo a pronunciar glamuroso, porque foi assim que eu aprendi quando era criança. Mas você pode dizer das duas formas. E uma coisa glamourosa é uma coisa elegante, sofisticada, uma coisa que tem muito prestígio, né? Isso pode ser também como uma pessoa está vestida, ou pode ser uma profissão. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas acham que o trabalho de médico é muito glamouroso, né? Muito bom, a pessoa vai ter um estilo de vida maravilhoso, vai participar de clubes, parques, e o trabalho vai ser muito tranquilo. Aí eu digo, bom, não é bem assim. Se a pessoa trabalha na saúde pública, o trabalho não é muito glamouroso, não. Na verdade, a pessoa vai lidar com tantos problemas que eu não sei se vale a pena. Então, parabéns para os médicos. E a outra coisa, o outro exemplo que eu posso dar é o que acontece muito hoje nas redes sociais. Muitas pessoas querem mostrar que têm uma vida glamourosa nas redes sociais, mas no dia a dia é uma vida bem comum. Ou seja, eles tentam mostrar elegância e sofisticação, aquela coisa com muito brilho e tal, mas na verdade a pessoa tem que se acordar e ir para o banheiro todo dia, né? Como todas as pessoas. A outra expressão que o narrador utilizou foi: para quem está se afogando, jacaré é tronco. Eu gosto dessa expressão, porque a ideia dela, que é um ditado fixo também, a ideia é que, se você está em uma situação difícil, né, você tem um problema, qualquer ajuda ou solução é útil, mesmo que não seja a ideal. Então, uma pessoa que está se afogando vê um jacaré, né, aquele que parece um crocodilo, e ela se agarra ao jacaré. Ela prefere se agarrar ao jacaré do que afundar e morrer. Então,
Eu posso dizer para vocês que eu já trabalhei, e aqui é um exemplo, tá? Eu já trabalhei em call center, fazendo ligações, vendas por telefone, e eu vou te dizer, o trabalho é muito divertido, mas era tão puxado, a gente tinha que fazer muita coisa, era, sei lá, 50 ligações por dia, 60 ligações por dia, e tinha uma meta para bater, tinha que vender, o horário de trabalho era horrível, eu detestava. Mas, na época, eu não tinha dinheiro nenhum, então, para quem está se afogando, jacaré é tronco, né? Eu vou aceitar aquele trabalho, mesmo que não seja o melhor. Daí o narrador agora precisava contar a novidade para a família. E uma coisa que eu posso dizer: aqui no Brasil a gente tem uma opinião, aliás, tem algumas opiniões divergentes sobre revistas e coisas de conteúdo adulto. Embora nós tenhamos o carnaval, aí no carnaval as pessoas estão praticamente sem roupa, no carnaval do Rio, fora do carnaval as pessoas, em geral, são um pouco mais conservadoras. Não todas, eu estou dizendo aqui, digamos que sejam meio a meio. Então, no carnaval, pode. Fora do carnaval, não. Daí, o narrador ficou preocupado, porque ele não sabia as reações das pessoas, né? Ele não sabia como as pessoas iam reagir. Ah, e antes de continuarmos, eu tenho uma pequena nota sobre a palavra reagir. Talvez, se você falar espanhol, você pense, e se pode dizer reacionar? Não, porque reacionar e reagir têm dois significados completamente diferentes. Quando a gente fala reacionar, isso significa acionar de novo. E acionar significa ativar. Então, por exemplo, numa escola, né, normalmente tem um sistema de emergência. Não em todas, claro, mas tem um sistema de emergência. Quando tem uma emergência, alguém aperta um botão, bate num botão e aciona o sistema de emergência. Se ela acionar duas vezes, não sei porquê, ela aciona e reaciona. Já quando a gente fala de uma reação, isso é reagir. E muitas vezes a gente diz: nunca reaja em caso de assalto. Ou seja, se você for assaltado, se você for assaltada, entregue tudo, não olhe para o bandido e deixe ele embora. Não reaja. Não é bom reagir. Eu acho triste ter que dar esse conselho, mas é a verdade, né? A gente mora aqui no Brasil. Daí a primeira pessoa a quem o narrador foi contar foi ao pai dele. Ele foi falar com o pai, estava um pouco preocupado, mas ele disse: o pai dele até podia ser machão, mas era muito acolhedor. Eu pessoalmente acho muito engraçado, que é como se um homem não pudesse ser machão e ser acolhedor ao mesmo tempo. Mas é uma contradição aqui no Brasil, porque quando a pessoa é uma pessoa machona, né, um homem machão, a gente acha que essa pessoa não mostra sentimentos. E acolhedor é uma pessoa que recebe a outra, que apoia, que está lá para ajudar quando precisa. As pessoas pensam que isso é uma contradição em geral. Mas vamos lá. Primeiro eu falei, tá, o cara é machão, né? O pai dele disse aqui. Ou melhor, o narrador disse que o pai dele era assim. E uma pessoa machona, né, especialmente falando de um homem, um machão, é um homem que mostra muita força, ele é muito duro, ele não mostra nenhum sentimento, ele não mostra nenhuma vulnerabilidade. Já quando as pessoas usam a palavra machona para falar de uma mulher, significa que essa mulher tem uma atitude parecida com a de um machão. Geralmente é uma coisa pejorativa, né? É um uso pejorativo. Daí o narrador diz que ficou completamente sem jeito de falar com o pai dele. Então resolveu desembuchar logo. E aqui nós temos dois termos bons. O primeiro deles é ficar sem jeito. E a palavra jeito é difícil, viu? Vou te dizer. Porque a todo momento a gente usa essa palavra e ela tem um sentido diferente. Mas quando a gente fica sem jeito, a gente fica com vergonha, a gente fica tímido, tímida, né? Ou
constrangido ou constrangida numa situação. A gente não sabe o que fazer. Por exemplo, e eu vou contar primeiro um exemplo real. Uma vez eu estava voltando para casa muito apressado. E eu moro em um prédio, né? Quando eu cheguei na porta, a porta não é possível ver o outro lado, não é transparente, ela é toda opaca. E aí, quando eu vinha descendo as escadas para abrir a porta, eu não vi que tinha outra pessoa do outro lado. Aí eu abri a porta de uma vez. Quando eu abri a porta, pum! Eu bati no vizinho. Eu dei um golpe com a porta no vizinho e eu fiquei todo sem jeito. Eu não sabia o que dizer. Eu fiquei, ô meu senhor, mil desculpas, eu não sabia que o senhor estava aí do outro lado. Eu dei uma portada na cara do senhor, mas eu não queria ter feito isso. Até hoje eu vejo esse vizinho, eu passo por ele, eu digo bom dia, mas eu já digo bom dia sem jeito, porque eu lembro daquele golpe que eu dei na cara dele. Então, ficar sem jeito é ficar constrangido, ficar com vergonha. E a gente não sabe exatamente o que fazer nessa situação. Bom, o narrador ficou sem jeito, né, de falar com o pai dele e resolveu desembuchar logo. E desembuchar é uma expressão, é um verbo, na verdade, né, que a gente usa para falar. A gente fala algo de uma vez e provavelmente rápido, que a gente estava guardando, a gente tinha um segredo, tinha uma informação que não queria contar e a gente vai e desembucha. E é uma expressão que a gente usa muito para apressar uma pessoa. Tem uma pessoa que está dizendo, eu quero falar com você, mas não fala logo e fica enrolando, enrolando, enrolando. Aí você perde a paciência e diz, bora, desembucha logo, me conta o que é que tu quer contar. Desembucha logo. Quando o narrador contou ao pai dele o que era, né, quando ele desembuchou, ele falou, pai, arranjou um emprego numa revista de entretenimento adulto. O pai dele, sacou na hora, ele entendeu imediatamente. E ele ficou em choque. Ele ficou chocado, né? Ele, ai meu Deus, nossa, o meu filho trabalhando numa revista indecente, tal. E ele disse que não era trabalho de gente, não era trabalho digno. O narrador disse então que não sabia que ele torceria o nariz para esse tipo de coisa, mas fazia sentido. Claro que fazia sentido. O cara é machão, ele talvez seja um pouco mais fechado nesse sentido. Mas a expressão que o narrador utilizou aqui, e que é muito importante para a gente, é torcer o nariz. E geralmente a gente torce o nariz para alguma coisa. E quando você torce o nariz para alguma coisa, isso significa que você mostra que você desaprova, de que você não gosta dessa coisa. E eu vou te dar dois exemplos bem modernos, na verdade, porque eu trabalho com aulas, né? Então eu produzo material, falo com as pessoas e também faço trabalhos criativos. Eu, pessoalmente, não gosto de usar inteligência artificial para trabalhos criativos. Eu não uso. Eu uso mesmo para fazer, por exemplo, notas especiais, quando eu preciso fazer uma transcrição, né, do episódio e tal. Aí eu uso inteligência artificial porque ela é muito boa. Mas eu tenho que falar a verdade. Quando eu vejo arte feita por inteligência artificial, eu torço o nariz para isso. Eu torço o nariz para isso. Eu olho para isso e fico, não gosto muito disso, não. Eu entendo que as pessoas queiram usar, mas eu torço o nariz para isso. Então, quando as pessoas utilizam a inteligência artificial para facilitar aquilo que de outra maneira seria mais difícil, por exemplo, uma pessoa com artrite, né, com uma doença nas juntas, ela pode usar a inteligência artificial para transcrever e editar uma mensagem para enviar para uma pessoa. Aí é ótimo, porque facilita a nossa vida. Agora, usar a inteligência artificial para criar um quadro, uma pintura, para colocar na parede do meu quarto, eu torço o nariz para isso. E o outro exemplo que eu posso dar é, tem muitas comidas aqui no Brasil que são muito bonitas, muito suculentas, mas tem alguns pratos que, sinceramente, eu não gosto muito. Eu torço o nariz para eles, porque eles são preparados de uma maneira muito diferente, ou eles têm muita carne, e eu pessoalmente não sou fã, não sou vegetariano ou vegano, mas eu evito comer tanta carne, porque
A gente precisa manter a forma. E também porque, às vezes, o cheiro não é tão agradável para mim. Aí eu torço o nariz para isso. Aí eu queria saber, será que tem alguma comida para a qual você torce o nariz? Daí, no fim das contas, o pai do narrador disse que não se importava muito, né? Porque, afinal, era a vida do narrador. O narrador era bem grandinho para se virar por conta própria. Ah, e o uso de bem grandinho aqui é bem informal. A gente usa muito para dizer que a gente acha que uma pessoa já é madura o suficiente para assumir as próprias responsabilidades. E geralmente isso é uma crítica, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que gosta de jogar baralho. Ele gosta de jogar pôquer, truco, buraco e vários outros jogos de carta. Para mim, isso não faz nenhuma diferença. Mas o problema é que ele sempre aposta muito dinheiro nisso e depois vem reclamar. Ai, eu apostei dinheiro e perdi muito dinheiro, eu não posso comprar nada. Olha, ele já é bem grandinho para saber que não se pode ser irresponsável com o dinheiro dessa maneira. Então, eu vou falar para ele que eu não quero mais ouvir ele reclamando disso. Eu vou falar para ele que eu não quero mais ouvir ele reclamando disso porque eu acho que ele é bem grandinho já para entender que não se deve apostar dinheiro em jogos de azar. Bom, eu falei uma coisa que realmente aconteceu na minha vida. Eu tenho um amigo que apostava dinheiro nisso, eu falava sempre para ele, né? Olha, não faça isso. E toda vida ele reclamava. Eu disse, olha, você já é bem grandinho, você sabe o que é que você quer da sua vida, então não me fale mais disso, não. A gente perde a paciência uma hora. Daí o narrador, né, falou com o pai. O pai disse, não me interessa mais. E o narrador achou que isso era uma vitória, né? Tipo, o pai aceitou, agora eu vou falar para a mãe. Quando ele foi falar com a mãe, ele primeiro achava que com ela ia ser mais fácil, ia ser mais tranquilo. Mas a expressão que ele disse foi que a barra não ia ser tão pesada. E essa é uma expressão muito coloquial e muito comum no Brasil todo. A gente diz que a barra é pesada. E essa expressão indica que uma situação é difícil, complicada, que é chata de lidar com essa coisa. E ela serve para tudo. Imagine só, vou te dar aqui alguns exemplos de situação e vou dar uma descrição com essa expressão. Por exemplo, você está trabalhando todos os dias 12 horas e não vê quando isso vai reduzir. Olha, a barra está pesada, viu? A barra está pesada. Eu estou usando estar em vez de ser. Eu posso dizer também, olha, lá em casa, eu estou sempre brigando com a minha família. Minha família é muito impaciente, meus irmãos não me ajudam, os meus pais não têm paciência. Lá em casa, a barra é pesada. Lá em casa, a barra é pesada. Outra situação. Olha, o bairro onde eu moro, infelizmente, é muito perigoso. Outro dia, outra pessoa foi assaltada lá. Lá no meu bairro, a barra é pesada. A barra é pesada. E no caso do narrador, imagine que a situação era o contrário. Então, a mãe dele não era tranquila, e sim muito rigorosa. Ele pode dizer, olha, com a minha mãe, a barra é pesada. E tudo isso dá uma ideia diferente de dificuldade, perigo, ou uma coisa que é emocionalmente difícil de lidar. A barra é pesada. Eu tenho algumas expressões adicionais que vão ficar lá nas nossas expansões desse episódio na nossa escola. Bom, e o narrador disse que com a mãe dele a barra não ia ser pesada porque a mãe dele era livre, leve e solta, desde que ela tinha se divorciado do marido. Daí, quando a gente fala que uma pessoa é livre, leve e solta, é uma maneira de dizer que essa pessoa não tem preocupações,
ela é descontraída, muito tranquila e que ela está livre para fazer o que quiser. Eu escuto muito essa expressão, por exemplo, uma vez, eu não sei por quê, eu escuto às vezes os vizinhos falando, né, das pessoas da vizinhança, ou seja, eu escuto fofoca. E aí, por exemplo, tem uma jovem aqui que mora perto de casa que começou a namorar. E aí todo mundo fala: Nossa, você já viu a pessoa com quem ela está namorando? Não é uma pessoa muito conhecida aqui e tal. E eu digo: Olha, ela é livre, leve e solta para fazer o que bem entende. Né? Ela é livre, leve e solta para fazer o que entende e quer fazer. Então, ela tem a liberdade, ela pode ser assim tranquila para fazer isso. E uma pessoa pode descrever a própria situação com essa expressão também. Então, eu estou livre, leve e solto neste fim de semana. Estou completamente tranquilo e se quiser me convidar para alguma coisa, me convide. É mais ou menos a mensagem que eu estou passando. Daí, o narrador disse que a mãe era livre, leve e solta, mas olha só, ele trabalha com entretenimento adulto, né? Ou melhor, ele vai trabalhar com revistas deste assunto, não com o assunto em si. E ele tinha medo de que a mãe dele não quisesse ver um filho se embrenhando nessa área. E quando você se embrenha em alguma coisa, isso significa que você entra profundamente nesse assunto como um pesquisador ou você se envolve profundamente com isso. O sentido original é de você entrar em algum lugar de difícil acesso e ir profundamente. Por exemplo, os indígenas se embrenharam na floresta para procurar um amigo que estava perdido. E eu escutava muito isso quando eu era criança, quando a gente falava de histórias de indígenas. Né? Fulano se embrenhou na mata, fulano se embrenhou na floresta. Aí ele vai fundo, fundo, fundo na floresta. E você pode falar no sentido abstrato também. Então, eu me embrenhei nesse assunto e já não sei mais como sair daqui. Acontece muito quando eu estou conversando com as pessoas, e aí a gente fala sobre o assunto A, mas a gente se embrenha lá pelo assunto B, e de repente a gente está lá longe de onde começou. E aí, se eu fosse substituir essa expressão, eu podia dizer que talvez uma mãe não quisesse ver um filho se envolvendo tão profundamente com este assunto. E embrenhar-se tem um sentido, tem um tom mais coloquial para a gente. Não é uma palavra tão formal, não. E o narrador disse aqui que achava que a mãe dele fosse fazer cara feia quando escutasse a notícia, né? Porque ela ia ser pega de surpresa com essa bomba que ele ia largar no colo dela. Nós temos aqui 3 boas expressões. A primeira delas é fazer cara feia para alguma coisa. E quando você faz cara feia para alguma coisa, você mostra imediatamente que você não aprova, que você está desagradado ou desagradada com alguma coisa. Você mostra o desagrado. Você, não gostei muito disso. Tem algumas pessoas que chegam no ambiente, voltando aqui para falar das fofocas, né? Tem 2 ou 3 vizinhos fofocando. E aí chega uma pessoa a mais, né, uma pessoa adicional, e a gente faz cara feia para essa pessoa, tipo, essa pessoa não pode saber da nossa fofoca. Então você pode fazer cara feia para alguém ou para alguma coisa, né? Eu tenho um exemplo que é clássico, que é com os pais que estão em casa pedindo ajuda aos filhos, né? O pai diz assim: meu filho, vá ajudar a lavar a louça, vamos lavar os pratos. Aí o filho faz cara feia para isso. Ele diz: não quero fazer isso. E tem gente que faz cara feia para o trabalho. Né? Talvez não gostem do trabalho, talvez não queiram trabalhar, talvez estejam cansados. Aí eles fazem cara feia para isso. E tem uma expressão aqui no Brasil. Quando uma pessoa faz cara feia para algum pedido de favor que você faz, você diz assim: por favor, você pode me ajudar? Aí a pessoa já faz cara feia, né? Aquela cara.
E aí você diz: eu quero sua ajuda. Cara feia para mim é fome. Cara feia para mim é fome. Que é uma maneira de evitar esta reação. A outra expressão que o narrador utilizou foi ser pego de surpresa. A gente pode dizer, ele foi pego de surpresa, ela foi pego de surpresa, nós fomos pegos de surpresa. E quando uma pessoa é pega de surpresa, ela não está preparada para lidar com aquilo, ela é surpreendida. E essa expressão pode ser usada para tudo. Recentemente, eu fui pego de surpresa com uma notícia na televisão que me deixou chocado, eu fiquei em choque. Eu fui pego de surpresa. E eu posso também dizer, e aqui é outro exemplo, eu saí de casa e o céu estava aberto, estava limpo, eu não achava que fosse chover. Mas eu fui pego de surpresa pela chuva e agora estou todo molhado. Que pena. E a terceira expressão que o narrador utilizou é largar uma bomba no colo de alguém. E normalmente você pode substituir. Você pode largar uma bomba, largar uma notícia, largar uma dessas no colo de alguém. E é uma expressão que significa que a gente dá uma notícia impactante. Então a gente deixa uma pessoa responsável por alguma coisa que é grave, que é grande, ou que essa pessoa não queria. Então, como exemplo, imagine só. Você trabalha em uma empresa e tem satisfação total. Você gosta de trabalhar lá, já tem um ano trabalhando, mas aí um dia o seu chefe diz que você está demitido, que você está demitida. E ele larga essa bomba assim e não fala nada. Ele só diz assim, você está demitido. E vai embora. Poxa vida, você não esperava que ele largasse essa bomba no seu colo. Imagine só, você estava satisfeito, você estava satisfeita, muito contente com o trabalho e agora ele larga uma bomba dessa no seu colo? No sentido de deixar alguém com uma responsabilidade que não era dela, eu tenho o seguinte exemplo. O meu irmão mora na mesma casa que eu. E nós estávamos tranquilos aqui, né? Ele lá no canto dele, eu aqui no meu canto, dentro da mesma casa, todo mundo convivia tranquilamente. Mas um dia ele traz um cachorro para casa, um cachorro de rua. E ele trabalha fora, eu trabalho em casa. Agora pronto, ele larga esse cachorro no meu colo e eu tenho que ficar calado, porque quando eu reclamo, ele diz: mas você também passa o dia em casa. O que custa cuidar do cachorro? Ele larga o cachorro no meu colo e não quer que eu reclame. Eu tenho algumas expansões lá na nossa escola para essa expressão. Bom, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário do que o narrador esperava, porque em vez de ficar chocada e fazer cara feia, a mãe dele só sorriu de orelha a orelha e perguntou se ele estava contente. E o sorriso de orelha a orelha é um sorriso muito feliz, a pessoa está lá, ai que legal, geralmente de muita alegria ou muita felicidade. Agora, sobrava uma pessoa para o narrador compartilhar, né, com quem o narrador devia compartilhar a notícia, que era a esposa dele. E com a esposa ele estava receoso, ele estava com medo, ele estava, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Ele estava inseguro. E quando uma pessoa está receosa, ela está com medo e insegura de algo, né? Algo pode acontecer, algo pode causar problemas no futuro. Muitas pessoas ficam receosas antes de dar uma apresentação. Elas têm que se apresentar em público, aí elas ficam, ai meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão falar coisas da minha apresentação? Ela está receosa. Eu tenho também uma expansão lá nas nossas notas adicionais para a escola, entre as palavras receoso, com medo, nervoso e ansioso, que são relacionadas ou que são usadas
de maneira parecida aqui no Brasil. E o narrador disse: bom, ele estava receoso porque ele ia ver fotografias, ele ia falar com modelos e ele tinha medo da reação da esposa, né? Ele receava a reação da esposa. E ele disse que tinha uma condição: que se a esposa tivesse uma reação negativa, ele rejeitaria a proposta da revista, ele rejeitaria o trabalho. Mas ele falou com outras expressões. Ele disse que se a esposa olhasse atravessado ou fizesse a mínima careta que fosse, ele declinaria da oferta. E nós temos 3 expressões boas aqui. A primeira delas é olhar atravessado. E a gente pode usar isso como verbo. Por exemplo, ele me olhou atravessado, e é sempre masculino. Atravessado. Porque aqui a gente está usando atravessado com um sentido de advérbio. E lembre-se, advérbios não tem masculino nem feminino. É sempre a forma masculina porque também é considerada neutra. Mas aí é uma longa história. Não me olhe atravessado. Português é difícil mesmo. Qual é? Mas vamos lá. Quando alguém olha atravessado, isso significa que ela olha com uma expressão clara de reprovação, de desconfiança ou de irritação. Ela mostra imediatamente que não gostou do que ouviu. E eu tenho duas histórias para compartilhar sobre isso. Uma delas, eu trabalhava numa empresa de logística na época, e todas as noites, porque eu trabalhava à noite, a gente tinha uma reunião, né, antes de começar o trabalho. E nessas reuniões, todo mundo sabia qual era a regra. O chefe falava e a gente ouvia. Ninguém tinha que responder nada. O chefe gostava de falar, então deixa ele falar. Mas uma noite, teve um otário, um colega de trabalho, que fez uma reclamação durante a reunião. O chefe estava falando e ele, chefe, interrompeu o chefe e fez um comentário muito, muito idiota. Eu tenho que dizer, eu não posso usar as palavras que ele usou, porque ele falou palavras muito feias, mas a reação do chefe foi muito engraçada, porque o chefe olhou atravessado para ele assim, tipo, por que é que você está falando na minha reunião quando eu sou o chefe? O chefe não falou isso, mas era o que a cara dele mostrava, né? Então ele olhou atravessado para o funcionário. Ai, 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 quando eu me lembro disso, eu me lembro do valor de ficar calado. E a segunda situação, que é um exemplo também, eu acho muito legal que aqui no Brasil nós não somos muito diretos, né? Nós nunca ou quase nunca falamos diretamente o que a gente quer dizer, mas a gente também é muito indiscreto. Ah, e aqui, por favor, eu estou generalizando, tá? Não é todo mundo que é assim. Mas eu morava numa cidade pequena e uma vez chegou uma amiga de minha mãe, uma senhora alemã, e ela era muito alta, né? Comparando com a estatura das pessoas da minha cidade, era uma mulher muito alta. E eu lembro que ela saiu com a minha mãe e foram para a rua e uns vizinhos viram essa senhora alemã. E aí, o que eu achava legal era a reação, porque as pessoas diziam: eita, que mulher alta! E a senhora não entendia nada de português, mas a minha mãe entendia. E minha mãe sabia que isso é falta de educação, né? Então, quando os vizinhos falavam: eita, que galalau! Galalau era a expressão cearense para uma pessoa muito alta e muito magra ao mesmo tempo. Então, as pessoas olhavam para ela e diziam: eita, que galalauzão! E aí minha mãe olhava atravessado para as pessoas para mostrar que isso não era educado, né? Tipo, por que é que você está sendo tão ofensiva? Pare de falar isso. Mas graças a Deus, a dona Petra, que era o nome dela, não entendia português, então ela escapou de ouvir essas palavras. E a outra expressão que o narrador utilizou foi fazer careta.
Na verdade, ele diz fazer a mínima careta, mas fazer careta. E, originalmente, fazer careta é quando você faz uma expressão facial, que pode ser uma expressão de dor, né? Você está andando e tropeça e bate o pé numa pedra. Aí você, ai! Aí o seu rosto vai ter uma expressão. Isso é uma careta de dor. Quando a gente é criança, e adulto também faz isso, né? Mas é mais criança, a gente faz careta para insultar ou para atacar os nossos amigos e colegas. A gente faz e coloca as mãos na cara e puxa a cara e fica muito estranho. Mas também você faz careta para mostrar que não gostou de alguma coisa. A careta mais clássica é quando alguém pega limão sem açúcar, né, e coloca limão na boca, ela faz uma careta no mesmo momento que ela prova que ela... Ou então quando tem um cheiro muito ruim, né? Tem umas comidas que, quando são preparadas, tem um cheiro horrível. Depois que estão preparadas, aí é outra coisa. Mas, enquanto elas estão na preparação, elas têm um cheiro horrível mesmo. Você e faz aquela careta de coisa horrível. Então, se a esposa fizesse uma careta com a notícia, muito provavelmente significa que ela não tinha gostado da notícia. E o narrador disse então que se a esposa tivesse uma reação negativa, ele declinaria da oferta. E quando você declina de alguma coisa, isso significa que você recusa, que você rejeita, mas de uma maneira respeitosa e formal. Inclusive, esse é um verbo muito chique, muito bom para se usar em um trabalho, em uma situação oficial, mas no dia a dia não. No dia a dia, a gente diz rejeitar, recusar. Então, por exemplo, se uma empresa me convidar para fazer uma apresentação amanhã, eu infelizmente tenho de declinar, porque eu estou ocupado com outras coisas. Daí o narrador foi preparando o terreno, né? Ele agendou ali, ele marcou um jantar, mas a esposa não quis que ele contasse depois. Ela pediu para ele adiantar o assunto, ou seja, ela pediu para ele contar antes desse jantar. Ela queria saber logo, né? Então adianta o assunto. E aí ele abriu o jogo, ele contou a verdade, ele falou sinceramente, ele abriu o jogo. Quando ele contou para ela, né, tipo, meu amor, eu vou trabalhar com esse tipo de coisa. Ela fez cara de paisagem e depois pediu para ver a revista. E quando alguém faz cara de paisagem, essa pessoa finge indiferença, né? O rosto dela não tem nenhuma expressão facial. Geralmente, jogadores de pôquer têm que fazer cara de paisagem enquanto jogam, né? Porque se eles mostram uma emoção, os outros jogadores vão ter uma noção do que é que ele tem nas mãos. Então, ela fez a maior cara de paisagem, mas ficou olhando com muito interesse, né? Ela passando as páginas da revista e... E, e ficou olhando cada foto, demorando nas fotos e tal. E o narrador disse que ela aprovou. No final, aliás, ela mesma disse que aprovou. E o narrador diz, olha, eu sei que ela aprovou, mas eu acho que ela gostou mais do meu trabalho do que eu. Aí esse narradorzinho, hein? Colocando coisa na cabeça que não está lá. Aí essa é uma expressão que eu vou explicar outro dia também. Mas saiba você que agora nós vamos ouvir esse monólogo mais uma vez, na mesma velocidade, porque neste episódio agora nós temos apenas a versão natural, mas cuidadosa, né? Porque eu não quero que você me olhe atravessado porque eu estou falando rápido demais. Vamos ouvir o episódio, ou melhor, o monólogo. Desde que eu me entendo por gente, quis trabalhar como escritor. Infelizmente, não virei daqueles que trabalham com romances e poesias. Passaria fome se tivesse feito isso.
Mas depois de muito esforço, finalmente arranjei um emprego na editoria de entretenimento de uma revista voltada para o público adulto. Ah, eu sei, eu sei. Não é nada glamuroso, mas para quem está se afogando, jacaré é tronco. Agora me sobrava dar a notícia para as pessoas importantes na minha vida. Elas me dariam apoio e me ajudariam a ver se minha decisão tinha sido acertada. A primeira pessoa a quem contei foi o meu pai. Apesar de ele ser muito sério e machão, sempre foi muito acolhedor. Fiquei completamente sem jeito de falar com ele. Então, resolvi desembuchar logo. Pai, arranjei um emprego de redator numa revista de entretenimento adulto. Meu pai ficou em choque. Disse que isso não era trabalho de gente. Eu não sabia que ele torceria o nariz para isso, mas fazia sentido. No fim das contas, ele disse que não sabia o que pensar, mas também não ia falar mais nada, porque eu era bem grandinho para me virar por conta própria. Entendi isso como uma aprovação. O primeiro desafio estava superado. Agora tinha de falar com a minha mãe. Com ela, a barra não ia ser tão pesada. Minha mãe sempre viveu livre, leve e solta, especialmente depois que se divorciou do meu pai. Mas, ainda assim, não acho que ela fosse querer ver um filho se embrenhando nessas áreas tão questionáveis para algumas pessoas. Pensei que ela fosse fazer cara feia para a minha escolha profissional, sendo pega de surpresa com essa bomba que eu ia largar no colo dela. Mas, no final das contas, ela só sorriu de orelha a orelha e me perguntou se eu estava contente. Claro que estava! Eu ia finalmente conseguir parar de depender do salário da minha esposa. Então minha mãe me abraçou e me desejou boa sorte. E agora tinha de contar para minha esposa. Aqui eu estava receoso. Escrever para uma revista desse tipo significa que, com frequência, ia ver fotos de modelos em poses inusitadas. Isso não influenciaria em nada o meu casamento, mas tinha medo da reação de minha esposa. Se ela me olhasse atravessado ou fizesse a mínima careta que fosse, eu provavelmente agradeceria a oportunidade na revista e declinaria da oferta. Então resolvi contar a ela, mas antes precisava preparar o terreno. Disse para ela que tinha conseguido um emprego e que iríamos jantar fora para discutir o assunto. Mas ela não se aguentou e pediu para eu adiantar o assunto porque estava muito curiosa para saber mais detalhes. Quando abri o jogo, ela fez a maior cara de paisagem e perguntou se podia ver também um exemplar da revista para a qual eu ia escrever. Claro! Eu lhe mostrei uma edição e ela olhou lentamente cada página e cada foto, demorando-se em cada uma, e disse que era um trabalho honesto como qualquer outro. O que importava era se eu gostava. Eu gostava, mas eu acho que ela tinha gostado da novidade mais do que eu. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!